Direito Administrativo. Aula 12. Poderes da Administração, primeira parte. Poder disciplinar, hierárquico e regulamentar. Conceituação. Os poderes da administração são prerrogativas de direito público que o sistema jurídico confere aos agentes públicos para permitir que o Estado alcance suas finalidades. Decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e portanto, têm caráter meramente instrumental, pois seu valor está nos fins que o Estado persegue. Justamente por esse caráter instrumental, e também pelo motivo de que a administração não tem só o direito, mas principalmente o dever de agir em prol do interesse público, pode-se dizer que esses poderes são, na verdade, poderes-deveres. Celso Antônio Bandeira de Melo os chama de deveres-poderes, justamente para sublinhar que a administração tem o dever de utilizar tais poderes, sempre que necessários ao interesse público. Poder disciplinar. Consiste na possibilidade de a administração aplicar punições aos agentes públicos que cometeram infrações funcionais. O poder disciplinar está sempre sujeito à garantia do contraditório e da ampla defesa. E deve ser sempre motivado. Espécies de poderes. Nessa aula, estudaremos o poder disciplinar, o hierárquico e o regulamentar. Deixaremos para a próxima aula o estudo do poder de polícia. Todos eles são exercidos através de atos administrativos. O ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário. Por isso, costuma-se falar também em poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado e poder discricionário. O exercício do poder vinculado ocorre quando a administração pratica os chamados atos vinculados. O ato vinculado ocorre quando a lei atribui determinada competência, definindo todos os aspectos da conduta a ser adotada pelo agente público, sem atribuir margem de liberdade. Onde houver vinculação, o agente público é um simples executor da vontade da lei. Como exemplo, temos o ato de lançamento tributário, previsto no Código Tributário Nacional. O agente competente para o lançamento não tem margem de liberdade, não tem escolha entre lançar ou não. Já o poder discricionário significa uma maior margem de escolha pelo legislador, tendo em vista a conveniência e a oportunidade para atingir o interesse público. Há várias justificativas possíveis para a existência dos atos discricionários. Intenção deliberada do legislador. A discricionariedade seria uma técnica utilizada pelo legislador para transferir à administração a possibilidade de escolher diante das situações concretas. Impossibilidade de o legislador regrar todas as situações possíveis. Como as circunstâncias concretas variam enormemente, não é possível que o legislador as preveja integralmente. Daí, a necessidade de a administração fazer escolhas em algumas situações concretas. Impossibilidade jurídica da supressão da discricionariedade. Em razão da tripartição dos poderes, o legislador está proibido de esgotar todas as situações concretas pertinentes a uma situação jurídica, ainda que isso fosse possível, uma vez que isso implicaria no esvaziamento das atribuições do poder executivo e a ruptura de sua independência. Impossibilidade lógica. Como a norma criada pelo legislador deve necessariamente ser abstrata, o legislador é levado a utilizar conceitos vagos, imprecisos. Exemplos de conceitos vagos: boa-fé, risco iminente, perigo evidente, bons costumes, interesse público, solução adequada. Cada um desses conceitos pode adquirir significados diferentes diante das circunstâncias, razão pela qual se torna necessária a intervenção da discricionariedade administrativa. Outro ponto que merece destaque é que não há ato administrativo totalmente discricionário. Todo ato, em algum aspecto, é vinculado. Uma discricionariedade total seria contrária ao próprio princípio da legalidade e da finalidade do interesse público. A questão é saber quais aspectos do ato administrativo são vinculados.
Majoritariamente, entende-se que os aspectos da competência, da finalidade e da forma são sempre vinculados. E os aspectos do motivo e do objeto podem ser discricionários. Podem ser, porque no ato vinculado, todos os aspectos são vinculados. Competência. Para que o ato seja válido, deve ser praticado pelo agente ou órgão indicados pela lei com atribuição para sua prática. Não há liberdade de escolha. Forma. É o modo pelo qual a vontade da administração se manifesta. Normalmente, a lei exige a forma escrita. Para que o ato administrativo seja válido, deve obedecer à forma prescrita pela lei para a sua prática. Exemplo. Uma advertência ao servidor deve obedecer à forma escrita, por determinação legal. Também não há liberdade de escolha quanto a esse aspecto, e por isso ele é também vinculado. Finalidade. O ato deve buscar sempre o interesse público. Assim, são inválidos os atos praticados com fins pessoais ou para favorecer terceiros. Também não há margem de escolha. Motivo. É o fato ou situação de direito que levou a administração a praticar o ato. É a causa que autoriza a expedição do ato. Esse aspecto pode ser discricionário. O maior exemplo é quando a hipótese prevista na norma traz conceitos vagos. Veja o exemplo da Lei 9.784, que traz a expressão vaga, risco iminente. Objeto. É o resultado prático almejado pela administração, quando pratica o ato. Por exemplo, atos praticados pela administração para controlar a inflação, decorrem de uma série de escolhas técnicas, baseadas na situação econômica de cada momento. Nos atos discricionários, o Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos aspectos vinculados. E pode controlar a razoabilidade dos aspectos discricionários. Poder disciplinar. Consiste na possibilidade de a administração aplicar punições aos agentes públicos que cometeram infrações funcionais. O poder disciplinar está sempre sujeito à garantia do contraditório e da ampla defesa. E deve ser sempre motivado. Poder disciplinar. Aspectos vinculados e discricionários. Aplicar uma penalidade, punir, é sempre um dever da administração, se algum agente cometer uma infração. Nesse aspecto, a administração está vinculada. Mas a lei permite a escolha da pena aplicável, e nesse aspecto o poder disciplinar é discricionário. Veja o exemplo da Lei 8.112 de 90. No artigo 127, prevê um rol de punições. No artigo 128, permite que a administração dose a penalidade. É nessa dosagem que está a discricionariedade. Por exemplo, quando aplica suspensão, a administração pode dosar a quantidade de dias, até o máximo de 90 dias, conforme a limitação imposta no artigo 130 dessa lei. Mas a administração federal, com base nessa lei, não pode escolher entre aplicação de advertência, ou suspensão, ou demissão, e assim por diante. É porque a Lei 8.112 já estabelece quais infrações serão punidas com advertência, quais outras são punidas com suspensão, quais outras com demissão. Isso significa que a lei federal diminuiu a amplitude da discricionariedade que a administração tem para punir. Mas outras leis podem dar uma amplitude de escolha maior. É o caso do Estado de São Paulo. Para os servidores desse Estado, temos a aplicação da Lei Estadual nº 10.261 de 68, que rege os servidores estaduais. No artigo 251, prevê as penalidades. No artigo 252, também estabelece a discricionariedade para a administração dosar a pena. Mas veja os artigos 253 e 254. Note que a escolha entre repreensão e suspensão fica dependendo do juízo discricionário da administração, que poderá considerar a falta grave ou não. Essa lei dá uma margem discricionária maior à administração do Estado de São Paulo, se compararmos com a liberdade que a administração federal tem em face da Lei 8.112 de 90. A verificação da ocorrência da infração, por vezes é vinculada, outras vezes é discricionária. Depende de como a infração é tipificada nas diversas leis. Tomemos o exemplo da Lei 8.112.
vemos que há infrações claramente definidas. Da maneira como estão redigidas, não há margem para a administração avaliar a infração. É o caso do ato de retirar documento ou objeto da repartição, ou exercer o comércio. No entanto, outras vezes, a lei utiliza conceitos indeterminados, abrindo uma margem maior para a administração avaliar a infração. É o caso do ato de proceder de forma desidiosa, ou valer-se do cargo em detrimento da dignidade da função pública. Essas expressões em destaque dão maior margem de discricionariedade à administração. Poder hierárquico. É o poder de distribuir e ordenar as funções dos órgãos administrativos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores. Quando vemos um organograma, fica fácil compreender como a administração tem o poder de se organizar internamente com vínculo de subordinação. Esse poder implica na prerrogativa que as autoridades têm de dar ordens aos subordinados, gerando para eles o dever de obediência. Ressalvam-se as ordens manifestamente ilegais, que devem ser denunciadas. Implica, também, na prerrogativa de autoridade superior fiscalizar os atos dos subordinados, velando sempre por sua legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, e assim por diante. A prerrogativa de rever os atos dos subordinados, no intuito de reformá-los ou mantê-los. Essa prerrogativa pode ser exercida pela autoridade de ofício, ou a requerimento de algum interessado. A revisão hierárquica somente é possível enquanto o ato não se tenha tornado definitivo para a administração, situação que se costuma chamar de coisa julgada administrativa. Também é importante lembrar, como já estudamos, que quando o ato for revogado, devem ser respeitados os direitos adquiridos. Do poder hierárquico também decorre o poder de delegar atribuições. Delegação é a distribuição provisória de parcela das atribuições para um outro órgão administrativo. Existe a delegação vertical e a horizontal. A vertical ocorre quando o órgão delegante faz a distribuição para um órgão que lhe seja subordinado. A horizontal ocorre para órgãos fora da linha hierárquica. Em nível federal, a delegação está regulada pela Lei 9.784 de 99, nos artigos 12 a 14. Pause a apresentação para ler melhor. Finalmente, também decorre do poder hierárquico a prerrogativa de avocar atribuições. A avocação é a atração de atribuições que originariamente pertencem a subordinados. A autoridade superior chama para si atribuição para a prática de algum ato. É necessário haver relação hierárquica, e por isso, a avocação só ocorre verticalmente. Poder regulamentar. É o poder concedido pela Constituição, para que o administrador possa editar atos administrativos normativos. A finalidade principal desse poder é detalhar e regulamentar a lei. Já falamos sobre isso, na aula 9, quando vimos os atos normativos à luz do princípio da legalidade. Quando a norma constitucional determina que a expedição de decretos e regulamentos se destina a dar fiel execução à lei, significa que o poder regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico. Também vimos isso na aula 9. A partir da Emenda Constitucional 32 de 2001, foi inserida a possibilidade de regulamentos autônomos. São chamados de autônomos, porque seu fundamento de validade encontra-se diretamente na Constituição, sem que regulamente lei alguma. Os regulamentos autônomos inovam o direito. Mas essa força inovadora é muito limitada, já que as únicas possibilidades de regulamento autônomo, previstas no artigo 84, inciso 6 da Constituição, se destinam à organização interna da administração pública, sem efeitos externos. Há países, como a França, em que a administração pública possui maiores poderes para editar regulamentos autônomos. Revisão. Conceituamos os poderes da administração, chamando atenção para seu caráter instrumental. Por isso, também são chamados de poderes-deveres. Esses poderes são operados através de atos administrativos. Os atos podem ser vinculados ou discricionários. Quanto a esses últimos, vimos que os aspectos da competência, finalidade e forma são sempre vinculados.
O que pode ser discricionário são os aspectos do motivo e do objeto. Diante da existência de atos vinculados e discricionários, a doutrina costuma dizer que a administração tem poder vinculado e discricionário. Depois, estudamos os poderes disciplinar, hierárquico e regulamentar. Bons estudos!